aqui é a abordagem daquele manualzinho, tá? Normalmente são as feridas que vão chegar. Uma das coisas mais importantes em medicina é reconhecer quando você não dá conta ou quando chegou a hora de parar e encaminhar também. Então, quando a gente tem uma ferida traumática, normalmente ela não é elaborada. Então, normalmente é uma ferida que não foi programada, com bordos irregulares, a não ser que seja realmente aqueles ferimentos incisos, cortantes, mas vou falar para vocês que eu acho que são poucos esses ferimentos. A grande maioria a não ser que sejam ferimentos de faca, realmente, o restante da maioria é corta-contuso, é irregular, é com bordas não programadas. E aí o paciente vai chegar com pano de prato. O paciente está doendo, tá? E ela chega com qualquer coisa ali embalada. Hoje as pessoas têm já de chegar com a lavadinha, mas nem sempre vai ser assim. Então, sempre que for abordar uma ferida traumática, vocês vão se preparar para isso. Então, antes de eu ver a desgraceira lá, já põe a touca, já põe a máscara, já põe uma luva de procedimento, porque eventualmente pode jorrar algo na sua cara e você não estava preparado. E a outra coisa esteja preparado. Com alguém do lado, já esteja no ambiente onde você tem pinça, onde você tem gaze, fio de sutura, enfim, onde você tenha alguma coisa para dar conta aí do recado. E aí a pessoa chegou, antes de abrir, você vai perguntar: como é seu nome? Vai, colabora. Você é paciente, agora vai sobre a sua imaginação aí também. O que aconteceu, Joyce? Como é que eu tenho que contar a história? Eu tava tomando banho e meu box Quebrou. E faz quanto tempo isso? Tem uns 40 minutos. Você toma remédio por alguma coisa? Não. Vou mudar a pergunta só para vocês lembrarem. Você tem um problema de saúde? Toma remédio por alguma coisa? Toma algum remédio para afinar o sangue? Por que eu insisto nisso? Porque você pergunta se a pessoa tem problema de saúde, ela fala: não. Toma remédio por alguma coisa? Toma, losartana. Toma algum remédio para afinar o sangue? Ele falou só losartana, né? AS. Ou nem fala que é AS que é para afinar o sangue. Às vezes eu até incluo. Toma AS? Toma. Então tem que insistir nas coisas. Anticoncepcional pode piorar alguma coisa? Anticoncepcional ele está mais relacionado a risco de trombose para cirurgias de grande porte. E assim, e ninguém fala e também ninguém pergunta. Tipo, meus pacientes são oncológicos, eu vou suspender anticoncepcional? Esse paciente que não pode tomar anticoncepcional por conta do aumento do risco de trombose, é aquele paciente assim, normalmente não é para uma moça jovem, tem que tomar anticoncepcional, mulher idade fértil. Então, a não ser que ela tenha o quê? Eu tenho uma predisposição do gene de trombofilia. Então, mas aí é um caso de previsão específico que ela mesma vai falar. E que talvez ela mesma já não tome. Não pode. Entendeu? Mas o normal não é isso. O normal é a pessoa que não tem nada, toma, mas essa paciente, qual a chance dela ser submetida a um procedimento de grande porte com risco de trombose? É pequeno. Então não é a rotina, tá? E ainda que for, o raciocínio aqui está sangrando. Então, teoricamente, estaria ajudando, tá? Isso antes, você pode perguntar antes, pode perguntar depois, o que eu vou perguntar agora. Como está a sua vacina? Você já tomou vacinas? De tétano especificamente? Sim. Quando foi a última, você lembra? Tem 1 ano e meio. Ela precisa tomar a vacina de tétano? Não. Mesmo que ela não tivesse tomado, o que vocês acham? Pelo acidente que ela apresentou? Porque é um baixo risco, né? Dentro de casa, no banheiro, teoricamente, um lugar limpo da casa dela. Então, no princípio, não precisaria, mas se fosse um acidente de maior risco,
também não precisaria, porque Tem menos de 5 anos. tem menos de 5 anos, tá? Se tivesse 6 anos, aí tinha que tomar o quê? Reforço. Ela só tomou na infância. Os dois, né? Tinha que tomar o reforço ou 3 doses? Não, O reforço, só. Só o reforço. Tem esse protocolo, é isso que eu falei pra vocês. Eu acho que não. Esquece. É o de febre amarela que mudou. Que eu fico de que antigamente tinha que ser a cada 10 anos, né? Hoje em dia, você tomou o esquema completo, febre amarela basta aquela uma vez agora, então ninguém precisa ficar tomando 50 doses a cada 10 anos. Mas é isso, depois dos 5 anos, quem precisa tomar o soro? Só se for acidente grave, isso aqui não era acidente grave, tá? Só se for acidente grave, aí precisa fazer o soro, ou quem nunca tomou. E vai existir ainda, nunca tomei não. Não sei, morava, sei lá, minha mãe disse que não tinha lá onde, nunca tomou na vida. Essa pessoa precisa de soro e esquema completo de vacina. Daí 3 doses, mas se fosse, tá? E aí, gente, pega pra mim, entendeu? O balde, só o balde branco, tira lá de dentro da armação e traz o balde branco. Esse balde branco de lixo, quando vocês estiverem lá na UPA, gente, vocês vão estar que nem um lugar aqui que a gente tá, ó. Vai ter uma bancada, talvez nem tenha, talvez aqui seja até melhor do que vai ter lá. E daí, o que eu vou usar para fazer a antisepsia dessa ferida? Aqui. O que eu vou usar para fazer a antisepsia dessa ferida? Degermante? Cloré. Antisséptico, degermante, qual tipo? Aquoso. Não é? Ou é degermante ou é aquoso. Ou é degermante, ou é aquoso, ou é alcoólico. Por isso que quem botou degermante aquoso, eu botei errado na prova, porque não sabe o que é. Então, lembra, vamos aqui para os frascos. Tensoativo, alcoólico, tensoativo. E a gente não tem o aquoso aqui, mas vamos fingir que é. Clorex, degermante, alcoólico, aquosa. Não existe degermante aquoso. Não existe. Degermante é degermante, é sabão, tá? E todos são clorex. E o povidine a gente vai ter os 3 também. Então tira isso da cabeça. Lembra que são 3 garrafas. Que quando eu faço a degermação, precisa fazer o alcoólico e o aquoso depois? Precisa. Aí o que vai mudar se é alcoólico ou se é o aquoso. Na ferida traumática, vocês vão ver lá no manual que ele fala para degermar, ele dá uma leve preferência pelo povidine, porque é um pouco menos lesivo a solução de continuidade quando você tem que lavar dentro, e aí é o bom senso que vai dizer quando vai fazer isso, porque não é para lavar dentro da ferida, tá? E ele dá uma leve preferência para o povidine por conta da ação maior sobre gram-negativos, que daí a ferida traumática, a princípio é contaminada, a princípio tem terra, né? E ele fala para fazer o aquoso. Só que a gente vai ver, e vocês vão ver que na prática a gente quase não usa o aquoso na ferida traumática. É só o degermante. Então, por isso, façam essa fase muito bem feita, tá? Aí sai daqui, por favor. Aí, gente, é o seguinte. Dependendo de como chegou a criatura, chegou com terra até os olhos, lá no João Paulo, na sala de trauma, tem um chuveirão. Inclusive, enfia o paciente com máquina tudo embaixo do chuveiro e você tem que fazer uma limpeza ali, se ele for um poli ralado, um poli traumatizado. Quando não, normalmente eles pegam um balde assim de lixo mesmo, dessa forma, e vão com garrafas de soro em cima. Então assim, lava primeiro com soro ou lava primeiro com água corrente? Lavar com água corrente não está errado, é isso que a gente orienta a pessoa a fazer em casa quando traumatizou.
né? Não é estéril, mas tira já aquela sujeira grosseira ali, potencial de cima. Então, a criatura chegou só à terra, vai ficar gastando 50 milhões de litros de soro? Não, então lava primeiro na água corrente mesmo. Por isso que eu trouxe pra cá. Mas, aparentemente o aspecto da ferida é limpa, você pode ir direto pro soro ali no balde, ou às vezes você pode pegar também uma bandeja, pode fazer isso numa bandeja. Só que a bandeja não é estéril. A bandeja é aquela bandejinha de uso corrente lá da enfermagem que serve para tudo. Então, também pode usar bandejinhas como essa numa bancada ali, tá? Só que lembra, isso não é estéril. Então, isso é só para coletar a bagunça, tá? Então, você não vai ter um leito estéril, uma bancada estéril, um campo para você botar estéril em cima, infelizmente. E aí, pra gente não fazer bagunça, eu vou fazer aqui, tá? Então, vem alguém, por favor, me auxiliar. Pega, por favor, clorexidina aqui, germante. Aí, ó, o paciente chegou, a gente vai tirar aqui antes de fazer anestesia, tá? Primeiro é a limpeza. E aí eu vou simular esse aqui, tá? Bota seu, pode dar uma olhada aqui assim, isso. Vai olhar mesmo? Não encosta nunca, levanta. Isso. Do alto, viu? Nunca encostar a boca, pode pôr com vontade. Então, gente, ó, eu vou ao redor da ferida com degermante. Ai, caiu um pouquinho lá dentro. Não tem problema, vai cair. Não é pra você ficar esfregando, que nem vocês vão ver, que a carne dentro da pessoa fica branca de tanto que esfrega. Mas se cair um pouquinho, gente, não tem problema. Não precisa também ficar... Então, lava com vontade, com gaze. E esse é o momento, lembra que depois você não vai fazer o aquoso, porque nem vai ter normalmente. E não vai ter nem material, enfim. Então, aproveita para caprichar nessa fase aqui. Lava bem. Tá doendo, tá sangrando, viu? Ela tá ali. Se for homem, então... Aí, ó, eu posso fazer assim. Mas vocês vão ver que os campos fenestrados, isso quando tem, eles são um buraco maior e aí o braço dela é estreito, ó. Quando eu colocar, o campo fenestrado fica um buraco aqui com a mesa. Então, o que eu gosto de fazer quando é extremidade? Tipo essa ferida dela, ou punho, ou mão, ou pé. Eu vou pedir para ela, abre a mão, sustenta a mão, tá? E aí você tem que tirar isso aqui também quando é paciente, tá? Pedir para tirar relógio, anel. Inclusive vai chegar muita gente com anel preso no dedo por algum motivo e tem que tirar também. A dica lá de passar o fio e vir enrolando um cadarço no dedo para retirar o edema, funciona. E aí você lava toda a mão do paciente, vira o braço, por favor, e degerma tudo. Nunca vai se arrepender por ter degermado a mais. O a menos vai. Então, degerma tudo. Eu fui primeiro na minha ferida e aí depois eu vim para onde não é tão importante. E agora, isso aqui é como se fosse o soro, tá? Que aí eu enxago e é com soro. Normalmente elas pegam um soro de 1 litro, 500 ml, colocam um transferidor e fica... Vai lá, tira o excesso, assim, ó. Põe assim, assim. É, aqui. Tá bom. E o excesso e ao redor, tira tudo. E agora, deixa eu ver aqui. Tá bom, só um pouquinho. Elas vão deixar assim. E eu preciso fazer... E aí eu preciso fazer... feridor
Ó, aqui tem 1 litro de produto. Lembra na hora que ela jogou? Vroom. Teve pressão aquilo? Não. Se eu pegar esse aqui, ó, a pressão é um pouco maior, porque isso aqui é menor. E aí, conforme você vai diminuindo o calibre do orifício, colocando pressão, essa pressão sim é maior. E isso é o que vai tirar detrito de sujeira, bactéria, célula cancerígena, cirurgia limpa. Então, é importante fazer isso. Pegar a seringa, coloca uma agulha, quebra a ponta da agulha com uma pinça metálica para ficar bem rente no canhão, sabe? Vocês compreendem o que é o canhão? Aqui é aquele plásticozinho da agulha, não é assim? Isso eu chamo de canhão. Vocês vão vir com a pinça bem aqui e quebrar para ficar só a saída da agulha, para ninguém se machucar. E você vai botar 20 ml de soro ali naquilo ali e aqui dentro da ferida, aí sim, vai com esse jato de soro sob pressão. Então no leito da ferida é isso só que é para usar, é só soro. E a pressão ela é melhor se for na seringa quebrada do que no jatão, tá? E os outros alunos viram quando a gente fez isso no braço, tá? Então tem que fazer, é que nem aquele jato de lavacar, tá? A pressão tem que ser grande daquele jeito. E aí vem no leito da ferida para lavar, tirar os detritos, bactérias só com aquilo. Se for o ferimento muito sujo, aí você pode jogar um pouquinho ali de degermante, de preferência Povidine, mas infelizmente não vai ter, mas se tiver, lembre, Povidine é melhor para ferida contaminada. No leito da ferida não tem problema, ele fala de preferência para fazer o aquoso, mas se não tiver o aquoso pode fazer o degermante mesmo. E não é para lavar a ferida com água e sabão em casa? Não é assim que a gente fala? Lavar a ferida com água e sabão? Então, degermante. Só lembrar de tirar bastante com esse jato de soro fisiológico sob pressão depois. Geralmente você vai passar ou vai dar uma esfregada dele? Aí vai depender da contaminação. Às vezes chega ferida com o resto de asfalto grudado, que você tem que cortar. Gruda, sabe aquele asfalto que o pessoal tira tipo, vai fazer recapeamento e fica aquele negócio? Ele tem gruda. E aí gruda mesmo nas carnes, assim. Então, às vezes, você tem que usar lâmina, bisturi, tesoura, ou pegar pinça e arrancar, assim, porque não sai. Aí é pro desbridamento. Até agora, não. Então, assim, vai sair dessa etapa, talvez, com alguns detritos ainda, tá? Aí agora a gente vai ali levar ela para uma bancada. Vai ser aquele papelzinho da luva que tu abriu. Por isso que você não vai ficar fazendo que nem vocês fazem, assim, ó, 2 horas botando a mão, porque a gente quer aquilo estéreo, tá? Então abriu por fora e dentro vai ser teu campo para abrigar, seringa, agulha, muitas vezes direto. Então, ó, tudo que a gente abre, que vem estéreo, ó, vê que eu tô só por fora. E tudo a gente abre pensando no dia de amanhã. Deixa aqui. Aqui tá estéreo, qualquer coisa já podia estar abrindo gás aqui, ó. Tá? Só que na verdade é esse campinho aqui, que também, ó, vou abrir da mesma forma, ó. Posso colocar agora o braço dela aqui. Ó, campinho. Aí sim, eu tava com luva de procedimento, tá? Esse é o momento, então aquela legislação, aquela limpeza ali é luva de procedimento. Para de contaminar meu negócio. Aí agora, porque olha só, pegou por dentro, ele voltou, contaminou o nosso negócio. Agora a gente vai colocar a luva estéreo e agora eu posso manipular aqui. Vamos ver se tem. Não tem fenestra, perfeito. Olha só. Sabe quando é que vocês vão ver um negócio desse aqui? Na UPA? Nunca. Mas é um desse. A gente só tem que... Não, eu não sei se vai ter. É porque assim, já aconteceu de não ter, né? Nada. E de ter que fazer a sutura tipo assim. Sim. Usando realmente. Eu falo isso, gente, porque eu já presenciei isso, já vivenciei isso. Eu espero que hoje tenha um campinho fenestrado de tecido, que seja. E a caixinha bonitinha, porque às vezes a própria caixinha ela vem num campinho e aí você usa aquele campinho que ela vem embalada, tá? Só que, infelizmente, a gente tem que aprender medicina de guerra também, se virar sem ter.
Então, tendo isso, olha o que acontece se eu... Tá até bonito, vai. Mas tá vendo, ó, que a gente tá vendo ali, e aí isso aqui pode fazer assim, e aí eu tô manipulando aqui e o fio cai lá. Então, e outra, nem sempre o buraco é desse tamanho. Vai ter fenestrado com buraco é desse, vai ter fenestrado com buraco é desse. Professora, a gente pode fazer a frestazinha, caso tenha um campo normal. De tecido? Vamos supor que vai tudo fechado. Melhor pode? não, porque Então senão vai você vai ficar mais destruir. Um campo normal? Isso. Tá. Então, primeiro, esse é o fenestrado, né? Aí, se der, às vezes é uma perna, você vai botar ali certinho, deu bacana, beleza. Agora, por que eu ensinei pra vocês lavar o membro inteiro? Levanta o braço, vamos fingir que ela não encostou em nada ainda. E eu fiz toda a degermação do braço dela. Olha o que a gente faz. Agora, você vai baixar devagarinho. Vou baixar. O braço dela ficou fora porque esse campo é pequeno, mas quando vem o fenestrado ele é maior, então eu ia ter todo um campinho aqui pra mim, ia estar vendo a mão dela. Então se eu tiver que fazer alguma sutura ou ligamento de tendão, alguma coisa, inclusive tô com a mão dela ali pra eu ver a vascularização. Então você ganha a área e não fica, o fio contaminou, porque isso aqui normalmente é maior, tá? Então quando tiver extremidades é legal fazer isso, porque você já tem todo o membro para você protegido por um campo. A gente tinha um campinho fenestrado aqui, não sei onde eles foram. Ali embaixo, não tá? De tecido, desses verdinhos. Esse quarto nos campos. Ali em cima não? Esse azulzinho. Não, eu queria aqui. É isso aí. Pronto, ó, esse é o nosso fenestrado. Não, também. Mas tem o mesmo. Ali tem um buraco no... Não, mas eu queria desse de tecido, que é normalmente como vem. Enfim, tá? Isso aqui. E aí, agora a gente vai fazer a anestesia. Só que a gente vai ter que fazer sem seringa aqui. Vai ser difícil. Por quê? Porque não tá tão fundo. Não sei. Não sei. Vamos classificar a ferida do ponto de vista de superficial ou profunda, ferida traumática. Aqui a gente está vendo bordas irregulares, tinha caquinhos de vidro que a gente tirou ali na degermação. Cuidado quando for explorar com o dedo essa ferida, porque pode ter um ou outro caquinho de vidro por aí. Tá sangrante, tá até a gordura. Continua superficial. E aí, com vaso ou sem? Vamos entrar no conceito. Professora, eu não sei o que é com vaso, não. Eu não entendo. Faltou a aula passada? Não, mas... Eu não entendo porque lá no Projeto SAS tinha um doutor que só usava com e tinha um doutor que só usava sem. Para as mesmas coisas. É ensinado em medicina que a gente não pode usar vasoconstritor. O vaso é o vasoconstritor, é epinefrina, que é semelhante à adrenalina. Que não pode usar o vasoconstritor em extremidades. E aí as pessoas criam um medo absurdo do vasoconstritor. E qual é o problema de usar o vasoconstritor? Isquemia tecidual. E aí extremidades é considerado dedo, ponta de nariz, orelha, ou em pacientes que tenham problemas isquêmicos dele. Então tem pacientes que têm a DAOP, né, que é doença arterial periférica crônica. Essas pessoas, se você olhar para, não é aquela pessoa azul, é aquele tabagista crônico. São pessoas que normalmente mais velhas, idosos, tabagistas, que você olha para a mão dele ou dela, não tem sangue chegando, é cianótico já. Mas tirando essas, e outras extremidades ainda, tirando essas pessoas que não são a grande maioria da população, o vasoconstritor só tem benefício. E o vasoconstritor industrial, o frasquinho que vem de fábrica,
ele vem na concentração de uma parte de adrenalina para 200 mil, vem 1 para 200 mil escrito no frasco. Isso significa que tem uma parte de adrenalina para 200 de lidocaína. Quando a gente faz plástica, por exemplo, bléfaro, nariz, a gente usa uma solução de 1 para 40 mil. Ou seja, eu tenho uma concentração de adrenalina 5 vezes maior do que aquele que vem de fábrica. Que eu tenho, quando eu falo que eu tenho menos partes de anestésico, é porque proporcional aumentou de vasoconstritor, tá? Entenderam todo mundo isso? Que 1 para 40 mil é mais concentrado que 1 para 200. E a gente não tem isquemia. E olha que a gente está mexendo com o quê? Extremidades. E não causa isquemia. Até porque o anestésico com vaso, ele tem uma vasodilatação rebote com o passar do tempo. Depois ele vasodilata. Então, não tenham medo do vasoconstritor. Exceto em retalhos, que depois vocês vão fazer os trabalhinhos falando qual é a diferença de um retalho. E a gente nunca vai fazer retalho aqui em ferida traumática, nunca. E nesse paciente que é azul, e para ele, eu estou falando de ponta de dedo, ponta de nariz, orelha. São regiões pouco vascularizadas. Pode usar o vasoconstritor sem medo. Vai ser benefício, só tem benefício. Tirando esse, porém, só tem benefício. E aí a gente já falou na aula passada quais são os benefícios. Vocês vão estudar de novo para lembrar. Tá? Age mais rápido. Tem menor absorção sistêmica, por isso tem menos efeito colateral sistêmico. Dura mais. Economiza anestésico, porque você usa uma dose menor ali na região. Então, só benefício. E, obviamente, diminui sangramento, tá sangrando, tá? E aí, então, vamos pegar a nossa seringa com agulha. Lembrando que a gente nunca usa a mesma agulha que aspirou no paciente, tá? Então, no frasco, normalmente elas abrem uma seringa rosa, uma verde, uma agulha rosa ou verde, que é mais calibrosa, a 14, para aspirar, até para você ganhar velocidade com o teu procedimento, troca e outra no paciente. Por quê? Aquele anestésico também que você vai usar, normalmente é um anestésico na UPA, não é um frasco para cada paciente. Então já foi usado em outra pessoa e aquele negócio fica com a borrachinha exposta. Tanto que toda vida que eu vou usar um anestésico, eu peço o pessoal da enfermagem passar um alquinho na borracha ali por cima, fazendo asepsia da boca do anestésico de novo. E aí outra coisa, estou aqui com um frasquinho, a boca do frasquinho, que é uma borrachinha. Borrachinha e essa borrachinha é o que a gente vai furar, né? Então eu vim aqui a primeira vez, quem for oferecer, vai, oferece pra mim. Pega com firmeza por aqui. Vai pra pegar em cima do frasco. E sempre levanta mais alto e vira pra mim pra eu ver, que é eu que tenho que ver, tá? E de cabeça pra baixo mesmo, as pessoas às vezes têm medo, colocam assim, né, de cabeça pra baixo. Mesmo aquele frasquinho que você quebra, aquilo ali foi produzido pela indústria, você vai virar de cabeça pra baixo, não vai cair, tá, gente? Pode virar de cabeça pra baixo. E aí, mantém com firmeza, que sou eu que furo aqui. Então, quando tá vendo que eu encostei? Eu quero tentar evitar isso. Tentar evitar encostar lá. Por quê? Quando eu encostei o meu canhão da agulha lá, eu contaminei o canhão da minha agulha, tá? Beleza, encostei. Aspiro. E saio. Pego aqui, essa agulha eu posso tampar porque eu não usei no paciente. Deixo aqui de lado, afinal tá contaminada aquela pontinha, né? E vou pegar minha outra agulha. Conecto. E vou usar no paciente. Então, isso para puxar anestésico, isso para puxar qualquer medicação. E aí, deixa eu só fazer, já que surgiu a agulha, deixa eu fazer a história de quebrar com pressão para vocês verem. Vocês vão pegar um porta-agulha.
tá? Mas tá... Vou quebrar esse aqui mesmo. E vai fazer isso. Tá? Deixa aqui pra gente não se machucar. Eu também achei que era bem. A Não, toxina que eu tô nem não cabelo, tem, não. professor. Então tá. Não, eu enchi, era o frasquinho vazio. É que a gente guarda isso aqui apenas sentimental. Ah, tá. Eu tava falando assim, meu Deus, Estraga isso não, Não, eu enchi com água ali. Já tava só o vidro vazio. Tem água, A Jorge tava achando que ia ganhar o botox. Faz esse braço. Tirar Olha, eu vou levar atravessar. Não, eu vou só mostrar a pressão do troço aqui, ó. Então, digamos que fosse lá o meio da ferida, né? Ó, tem pressão? É. Atravessar. Ó, vamos fingir que é o leito da ferida lá, né? Isso é sob pressão. Dá uma ardidinha, não dá? Bem pouquinho, mas. Então, mas isso no leito da ferida é o que tem que ser feito. E na cirurgia, e ó, eu tô com força aqui um tempão e ainda não acabei meu soro. Então você consegue fazer uma limpeza efetiva com pouco volume de soro, inclusive no leito, quando você faz sob pressão. E assim é que a gente faz na cirurgia também. Deveria ser. Como tá aberto, né? Mais dor no caso. E é sempre muito Lembra, o que próximo. dói é a borda da pele, a gordura não dói. E assim, é necessário você fazer a antisepsia antes, tá? Deixa eu ver aí. E aí, vamos então agora para me devolver isso, porque eu tenho que fazer anestesia. E aí agora eu vou ter que fazer isso. Então assim, essa agulha fica só para isso. Então nas minhas cirurgias, já começa a cirurgia com a seringa só para soro, só com isso aqui quebrado. Daqui a pouco eu preciso lavar para eu ver as coisas, tá? É uma dessas. Quando eu falar bisel para cima, é isso aqui, ó. A borda da agulhinha, tem assim, bisel para cima. E tem que sempre estar alinhado aqui, porque você tem que olhar aqui e olhando para lá. E outra coisa, se eu ponho o bisel assim, mas eu só eu usar assim, tu vai perder isso aqui de ângulo no paciente. Então por isso que é para baixo e bisel aqui, tá? Então você bisel para cima. E aí eu vou só aspirar aqui de novo. Aí para mostrar o seguinte, eu aspirei aquela hora, aí fiz ali nela, certo? Faltou anestésico, quero mais. Posso? Pode, mas aí olha o perigo, olha o perigo. Vamos fingir que essa é o que eu anestesiei nela. Tem que trocar. Aí eu troco de agulha de novo, lembra que era uma agulha só para aspirar? Troquei aquela primeira agulha que estava com a ponta contaminada. Vou lá de novo, ó. Só que o seguinte, dentro dos frascos, desses frascos vem sempre um vácuo. E toda vida que eu for entrar, por mais que essa agulha esteja limpa, que eu usei só para aspirar, aqui eu usei nela. Concorda? E toda vida que eu vou entrar, quando vocês começarem a manipular a medicação, vocês vão ver que se você não manter um vácuo negativo aqui, reflui para dentro desse frasco um pouquinho do conteúdo daqui. E esse é o problema. Então, quando você vê aquele frasco rodando não sei em quantos milhões de pacientes, se você é o mesmo médico usando o mesmo frasco, já tem um risco de contaminação, né? Às vezes não seria diferente? Ou Então, aí teria que pegar seringa nova. O problema é que não usa seringa nova, você usa a mesma, porque a gente quer economizar. Tá. Entendeu? Qual é o problema? E aí sempre tem um risco de contaminação. Por isso que tem alguns hospitais que não permitem, por mais que tenha usado 1 ml, o frasquinho tem 20. Se usou 1 ml, eles não te deixam economizar usar em outro paciente, por conta desse risco de contaminação. Então, para evitar o risco de contaminação, o certo seria pegar uma seringa nova também. Pode até usar essa agulha aqui, que essa agulha não tinha usado em ninguém, mas pega outra seringa, tá? Para evitar que esse refluido aqui
contamine o anestésico e sabe Deus quem vai usar na próxima usada. Tira o ar e aí vamos usar na nossa paciente. Como que a gente faz anestesia? Então peguei aqui meu anestésico com vasoconstritor, normalmente a lidocaína mesmo, é excelente. Se eu estiver no hospital com maior... normalmente, gente, nos PS só vai ter lidocaína e é suficiente. Ela age mais rápido na dor, inclusive. Tem a BUP e a RUP, elas têm um tempo de ação maior, mas elas demoram a começar um pouquinho mais, tá? E normalmente elas estão restritas a centro cirúrgico. Então você vai pegar, aí assim, que agulha é essa de insulina? Mulher com um bracinho assim, pele fina, poderia ser a de insulina aqui. Só que até o comprimento da insulina é menor, então eu ia ter que fazer mais picadas para anestesiar a mesma área. Podia ser? Podia ser. Mas ferida traumática, vale a pena ser essa preta, tá? O calibre dela é maior, o comprimento é maior, você já consegue fazer uma anestesia boa, assim, na área. Agora, foi fácil, foi região delicada, ou criança, daí pega de insulina. O que diminui a dor é a velocidade de infusão, tá? Então, eu fazer isso aqui. Isso. Droga, foi rápido. Se você fizer lento, o mesmo volume dói menos. Porque o que dói, o anestésico dói de qualquer forma. Só que a distensão do tecido pelo volume do anestésico é o que dá uma dor um pouco maior, tá? Então, paciência, vai doer um pouquinho menos. O anestesista, o dentista, quando vai fazer aqueles bloqueios, ele vai bem devagarinho, não dá aquela ferroada, mas dá aquela ferroada e passa. Então, é essa sensação, não tem como não doer. E a picada é o que menos dói, o que dói mais é o anestésico, tá? Então, quando a gente for fazer, não vou te furar, tá? A gente vai chegar. Se eu entrar bem aqui, na pele, no canto da ferida, para eu infundir, eu vou ter que ir um pouquinho mais para frente. E aí, olha só onde eu vou começar a anestesiar. O ângulo da ferida fica sem anestesia. Então, por isso que toda vida que a gente for anestesiar, recua 1 centímetro da ferida, entra, que aí quando você avançar, você ainda está antes de começar a ferida. Para você fazer o primeiro bolus anestésico ali, tá? E aí você vem bem no centro, bolinhos, aspira. Aspirei, não veio nada, bolinhos aqui no canto. Até subir, sobe uma picada da abelha. Aí, nesse momento, você normalmente entrou num ângulo mais assim. Agora, e entra só o bisel, gente. Não passa muito do bisel, não vai fundo. Tenta ficar sempre próximo à superfície. Lembra que dói a pele. Aí você respira, angula a tua agulha, pensa qual lado você vai começar. Vai começar por ali. E aí você vai, rente a pele, vai a agulha inteirinha. Aspirou, não veio sangue, sai em retroinjeção. Esse negócio, deixa eu vir pra cá. Não tá rolando, o tecido rolava mais. Retroinjeção, tá? Então, bolos. Retroinjeção. É tentar fazer uniforme. Você sai de forma uniforme, injetando e aplicando de forma uniforme, tá? Fez isso de um lado, recua, não sai totalmente a agulha, vira o lado e faz o outro lado. Aspira, não saiu, retrai infundindo, tá? Retroinjeção. E o outro lado? Aí você pode fazer a mesma coisa aqui do outro lado, bolinhos, tarará, vai, sai, retroinjeção. Virou pro outro lado, mesma coisa. Aí o meio tá faltando, e aí? Então, aí você escolhe, por exemplo, eu não comecei do lado de cá, não já deu uns segundinhos pra ali? Aí tu vem aqui. Tipo, a minha agulha veio até essa ponta aqui. Então agora a gente entra na ponta pra completar. Mesma coisa. Mesma coisa. E tá vendo que eu tô me batendo com ela? Não fico me batendo, vem daqui então.
doutora, no caso eu teria que fazer todas as extremidades um pouquinho antes, todas ou... Não, basta as duas pontas e depois você vai avançando. Tipo, eu fiz daqui até aqui, agora eu entro aqui pra continuar aqui, ó. Professora, e não é melhor, E aí eu vou completando toda a borda da ferida. não é melhor, tipo, colocar em algum lugar do que mexer, não? Não, essa manipulação aí dentro não dói. Lembra que o que dói é a picada. Depois que você picou a pele, isso aqui não dói. Esse virar na pele não dói. E o subcutâneo não dói. Vai doer quando tu injetar o anestésico. Mas isso não tem como mudar. O povo agora não fica fazendo os bioestimulador, ácido hialurônico, tudo com a cânula. Alguém reclama? Tu vê alguém reclamar daquela dor? Não. Porque não dói a passada da cânula, a passada da agulha no subcutâneo não dói. O que dói é a infusão do produto. E a picada primeiro, por isso que você não sai. Você entrou uma vez, você não sai, não fica furando mais vezes. Você evita furar. Se tiver que furar, fura. Vai ser a picada só. Mas a maior dor é da presença do anestésico, isso não tem não. Por isso que assim, também não fica enrolando. Eu falei que a velocidade de infusão dói menos, mas também não fica enrolando demais, porque você vai prorrogar a dor, digamos assim. E outra coisa, nunca dentro da ferida. Dentro da ferida você só vai evitar a picada, como eu falei, não é a picada que dói e você vai estar levando sujeira de onde está sujo para onde está limpo. Nunca dentro da ferida. E vocês vão ver isso no bocado. Não façam isso, tá? Nunca, é errado. Não é intradérmico, né? Um pouquinho abaixo. Assim. O que dói? Quando eu fico falando para vocês fazerem a superfície, às vezes, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, ó. Entrei, viu que eu entrei só o bisel, aspiro, não tem nada, bolinhos. Aí, ó, bolinhos, certo? Aí agora eu respiro, sem tirar a agulha, vou paralelo. Se eu fizer assim com a agulha, eu vejo a agulha subir, mas não vou intradérmico. O que é o vir intradérmico? É o que dói, porque a derme dói. É quando a pessoa começa a dar isso aqui, ó. Tá vendo? Que a agulha quer sair e vocês vão cometer isso em algum momento. Isso dói pra caramba. Então, é paralelo, mas sem resistência. Porque a gordura na hipoderme não tem resistência. Quando você começa a sentir que tá dura, é que você tá querendo subir demais a agulha. Aí isso dói pra caramba, tá? Então, ó, é um paralelo, mas que quando você faz assim, você vê a agulha. Se você fizer assim e não tá vendo a agulha, você tá lá no fundo. Então, é treinar na língua, tá? Eu não entendi direito, Joyce. Você vai fazer um bulldog ali e vai fazer pra... E eu vou completando ao redor. Aí depois vai fazer outros furos na... Ah, tá. Ó. Não fazia. Cadê aquela caneta? Piquei aqui e o bolinho subiu aqui adiante. Aí, sem tirar a agulha, eu viro pra cá, o tamanho da agulha inteira. E saio em retroinjeção. Sem sair, viro pro outro lado, retroinjeção. Aí, eu posso vir aqui e fazer o outro lado, mas de qualquer forma vai faltar isso aqui, né? Então, dependendo, tá vendo que a minha posição, às vezes é lindo na literatura ter um negócio aqui, ter outro negócio ali. Agora, se imagina fazendo isso ali num lugar que não tem espaço. Então, tá na mão pra você aqui, vai daqui. Eu comecei por aqui, eu venho pra cá. Vou ter que picar de novo? Eu pico aqui ou pico aqui? Vem pra cá, Primeiro porque lado, aqui né, você fez alguns É. segundos antes. De repente, essa área tá anestesiada. Aí você pica aqui agora, vai adiante. O prof Aspira, não veio, retroinjeção. Sempre faz um bolo? Não. O bolo é só na nas- entrada. Porque aqui tu já não fez a retroinjeção. Então já tá... A única coisa que você tem que fazer sempre é aspirar. Por quê? Retorno sanguíneo? Se retornar sangue. Aí mesmo o vaso. Aí você recua um pouquinho, não precisa tirar tudo não, recua um pouquinho, aspira de novo, não veio, aí já injeta, tá? E se cai um pouquinho de anestésico na rede sanguínea? Vou deixar o cara bradicárdico, tranquilo. Cadê você? Depende, tem vaso? É, verdade. Olha aí outro benefício de fazer o vaso, você faz um antiarrítmico e um acelerador de um vasoconstritor. Não tem. Então, assim, na verdade, gente, o problema é você injetar uma seringa inteira no vaso. Quem é que vai fazer um bolos inteiro no mesmo lugar? Não vai. Então, por isso que vocês vão observar que, na prática, o cirurgião experiente a gente nem aspira. A gente aspira em zonas críticas ou quando a gente tem produtos
críticos, né? Então, mas medicação, anestésico com vasoconstritor, injeta, sai, tá? Aspirou sangue, recua um pouquinho, o vaso é pequenininho, você recua meio centímetrozinho, já vai sair de dentro dele, já infunde, já faz o efeito vasoconstritor do que tu picou ali ao redor para evitar hematoma e vai embora. Então, picou, agulha inteira, retroinjeção. Picou, agulha inteira, retroinjeção. Picou, agulha inteira, retroinjeção. Fura muito, Picou, pá. Ô, prof, e se tipo, fizer só aqui e aqui? E aí o meio? Você vai ter que picar de novo, de qualquer forma. Depende do tamanho do ferimento. Se for uma biópsia de pele, gente, ó, biópsia de pele é uma lesãozinha assim. E aí eu vou pensar na minha incisão para biópsia de pele pensando em margem de segurança, tipo assim. Essa agulha com uma picada só anestesia tudo. Então depende do tua lesão, tá? E aí outra coisa, olha aqui para nossa ferida. Eu tenho a ferida estrelada, que tem bordas irregulares e muito provavelmente essa borda aqui não vai morrer, nem essa. Mas quando a gente começa essa borda aqui, cadê a borda? Bordas com pontas muito finas, tipo essa aqui, ela costuma chegar meio azuladinha no trauma. E aí é aquela pele que você fala assim, será que isso está viável? Será que isso vai morrer? Então você avalia a vitalidade, porque ferida tem que estar sangrante. Então chegou uma ferida ali com a bordinha azul, isso aqui é comida de bactéria. Então você vai reavivar a borda. Precisa tirar tudo? Não. Mas você tira aquela pontinha que tá azul. Tá preta, aquilo ali tá necrótico, tá desvitalizado, tá? E aí é nesse momento, após a anestesia, que você vai fazer isso. Em abscesso. Calma. Vamos terminar isso aqui. E aí, tá sangrando, né? Você tá aqui também, fez o desbridamento da ferida e vai suturar. Feridas estreladas é coxa de retalho. Então você começa pelas pontas, olha, essa ponta com essa ponta com essa com essa. E assim você vai fechar um ferimento com os bordos estrelados, tá? Se você tiver que ampliar, tá tudo feio, necrótico, é difícil, viu? Mas, na pior das hipóteses, você aumenta para deixar as bordas regulares para fechar, tá? Qual fio eu vou usar aqui? E aí, alguém tem ideia de qual fio que a gente usa aqui? Pode ser o nylon? É o nylon. Por quê? Um pedacinho dele. É um trauma superficial? Porque ele Tirar isso aqui, não absorvível e Não absorvível, monofilamentar. monofilamentar, isso é a característica mais importante. Monofilamentar. Por quê? Porque o de multifilamentos vai ter a questão da capilaridade e a migração das bactérias. Exatamente. Se eu estou fazendo um ferimento, uma sutura na superfície e eu vou manter uma comunicação do meio interno com o meio externo, eu tenho que evitar que eu tenha capilaridade levando bactéria para dentro. Então, por isso que é o nylon, que é um fio monofilamento, tem uma boa força têncil, que aqui normalmente vai ter tensão, você tem trauma, vai ter edema, então você tem que ter um fio forte e de preferência que seja removível. A gente nunca faz ponto absorvível em superfície. Por quê? Porque você tem reação inflamatória de absorção dele. Então, você também vai comunicar, vai ficar ali saindo, às vezes fica o monocrio, aí eu tô falando superfície, ponto simples, ponto externo. Não tô falando do intradérmico, porque o intradérmico é superfície, porém é um ponto interno, né? Você não fica com nenhuma camada dele para fora. Quando fica, faz uma reação inflamatória, faz um coisinho, o paciente reclama, justamente porque ele ficou exposto e está fazendo a reação para ser absorvido, tá? Então, ferida traumática, não tenham dúvida, é nylon.
Ferida traumática, a gente fecha espaço morto? Lembra lá dos pontinhos de espaço morto? Não, Não? depende. O que acontece? Toda ferida traumática é potencialmente contaminada, certo? Por mais limpa que ela seja. Se eu tenho um espaço morto, e eu tô falando, aqui é uma ferida pequena, tá? A gente tá falando de uma ferida traumática maior, que tem um espaço morto maiorzão assim. Então, eu também não posso deixar espaço mortão sem fazer nada. Mas se eu venho cortando bonitinho aqui, que nem o pessoal da plástica faz, na abdominoplastia, que vem dando vários pontos para isso aqui tudo ficar bem grudadinho, e se aqui tiver infecção? Eu estou fazendo cirurgicamente um possível abscesso, porque quando eu faço muitos pontos de espaço morto, eu facilito a cicatrização e na profundidade, se tiver infecção, isso pode virar um abscesso profundo, tá? Então, a gente, quando tem ferida traumática, ou feridas contaminadas, a gente nunca fecha espaço morto lindo como fecharia numa cirurgia. A gente drena, e aí entra o dreno, entra o penrose, e até pode dar um ponto ou outro de fechamento de aproximação do espaço morto, desde que lá na profundidade esteja bem drenado, e pontos grosseiros, nada de fechamento por planos. Você vai vir um ponto ou outro só lá dentro, pontão grosseiro aqui na pele e drena. Prof, em relação à degemação, feridas profundas, vai até lá embaixo? Então, depende do grau de contaminação. É isso que eu falei. Se você acha que tem contaminação. Qual é o problema do antisséptico na ferida? É ele causar agressão àquela tecido ali que você quer que cicatrize. Mas botando na balança o custo-benefício de contaminação, vale a pena você jogar um antisséptico? Vale, porque eu acho que é uma ferida contaminada, já passou muito tempo, uma ferida extensa. Então, quer colocar? Coloca um aquoso e retira depois com soro. Você quer que o antisséptico dê um susto ali nas bactérias só, mas também não quer que ele fique causando agressão continuada. Que nem, por exemplo, se você pegar, é que homem não tem tanta mucosa, né? Mulher tem mucosa. Mulher, quando vai tomar banho, passa sabonete lá nas partes, certo? Arde? Não. Só que se ela deixar arde. Então, não sei se homem é semelhante. Mas entendeu? Então, tudo depende do tempo que você deixa o produto em contato com a mucosa. E sempre drena muito bem, né? Antes de fechar. Ferida, assim, ó, você pensou, estou pensando, será que esse aqui merece um dreno? Coloca. Sim. Se você passou pela sua cabeça, coloca. Porque se você colocar o dreno e não for necessário, ok, você deve tirar ele. Agora, se você pensou, não colocou, você pode se arrepender. Professora, se eu estou fechando uma ferida, não tem vaso, é só lidocaína mesmo e não para de sangrar, não para. Aí você vai ter que fazer as técnicas de hemostasia. E quais você tem de opção numa UPA? Oclusão. Oclusão, né? Tá, mas aí você não vai ficar segurando o tempo todo. E uma das formas de fazer isso, especialmente ferimentos superficiais, é sutura logo. Às vezes a ferida está sangrando e você fica, ai meu Deus, eu quero parar de sangrar para dar ponto. Você quer aquele negócio lindo, que nem de livro, para começar a dar ponto. Não vai existir. Começa a dar ponto. Porque a própria sutura vai fazer uma hemostasia. O problema é que quando às vezes é um vaso mais calibroso, aí você tem que ter, por isso que tem que ter experiência no sentido de o internato serve para isso, para vocês observarem. Certos vasos, mesmo você fazendo só a sutura simples em cima, não vai dar muito certo. Tem que ir lá e fazer a vasoconstrição dele. Como? A ligadura dele. Fazer ligadura. Então, ou você vai ver o vaso, vai ver o coto do vaso, vai pegar um Kelly, vai fazer assim, vai pegar um fio na mão e vai amarrar aquele fio na mão e vai fazer a ligadura do vaso, ou você vai pegar um fio agulhado e vai fazer a técnica aqui é o meu vaso, essa gotinha ali. Tá sangrando ali, eu não tenho coto, não tenho coto para pegar ele. Então eu vou pegar um fio agulhado, de preferência absorvível, tipo um Vicryl. Não tenho qualquer fio fino, pode ser até nylon 5 zeros.
só que tem que ser um fio fino. Catibu, algodão, qualquer fio. Agulhado, aí você entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Você deu 2 pontos simples. Entrou, saiu. Porque quando você amarrar, isso vai fazer um X em cima do teu braço. E faz uma hemostasia com ponto, com técnica de sutura que a gente vai ver mais por frente, tá? Então, vasos mais calibrosos, sangramentos mais importantes, que você vê que é um vaso, tem que fazer hemostasia antes, senão aquilo ali vai ficar sangrando, vai fazer hematoma. E aí, hematoma aumenta teu risco de contaminação da ferida. Tá aí um troço que aumenta o risco de infecção da ferida operatória, é hematoma, tá? Aí encaminha pro vascular. Que vascular? Vocês vão ligar esse trem aqui. Infelizmente, gente, ferida traumática não tem o que fazer. Se esse vaso aqui foi seccionado, você tem que ligar ele, não adianta, paciência, foi do trauma, tá? E é muito raro que você tenha problema funcional com isso. Então, para você ter problema, lembra lá do teste de Allen? Então, pegou uma radial. Normalmente a UNAR vai dar conta de compensar. Fisiologicamente é desculpa. Não dá conta. Sinto muito, é da sua fisiologia. Foi um trauma, não foi algo programado. Não é sua. Não é eletivo, né? Não é Exato. Curativo. Quem que faz? A gente faz aqui antes de sair, tá? Então, o que eu uso de antisséptico aqui depois que eu terminei de suturar? Fechei. Uso antisséptico? Não uso? Uso o quê? Soro fisiológico. Então, se é um gel de germou, para que você quer usar clorex de novo? A galera ainda usa alcoólico. Não precisa, só soro, gaze, micropor ou faixa, né, atadura. Se for fazer atadura em membro, tem que tomar cuidado para não garrotear. A gente costuma querer fazer tudo apertadinho, bonitinho, aí a pessoa fica sem sentir e fica isquêmico, tá? Então é só para segurar, gente. Lembra disso. Põe um dedinho e vê se seu dedinho tá entrando. Tem que ficar assim. Em relação a deixar... Quanto tempo ela deixa isso aqui fechado? 24 horas. 24 horas, tá? Pelo menos 24 horas. Precisei deixar dreno. Qual é a orientação do paciente? Dreno de Penrose, que é o que vocês vão deixar na ferida traumática, que é o dedo de luva. Como que faz, hein? Quem que vai cuidar desse dreno? Como é que é Tem que isso? limpar, não é? O dreno é o seguinte, ó, é o dedinho de luva, que a gente vai cortar, escolhe o dedo da luva, se não tiver o Penrose, pega uma luva estéreo, escolhe o dedo da maior luva que você tiver, corta aqui na base, corta a ponta dela, que você vai ter um canudinho de látex. E aí, tinha aquele espaço morto lá, né? Então, também o canudinho de látex. Aí o espaço morto tá aqui, ó. Vamos fazer um menor. É muito exagerado isso. Ó, a ferida foi numa coxa e eu tenho essa profundidade aqui. Se fosse um ferimento programado, eu vinha dando vários pontinhos aqui, ó. Dava uma camada de ponto aqui, andava meio um centímetro, outra camada de ponto, outra camada de ponto, até dar o ponto na pele, tava tudo cooptadinho. O próprio ponto ia ser prevenção de hematoma. Só que a ferida é traumática. Eu não posso dar esse monte de ponto. O que eu tenho que fazer? Venho, ponho o dreno aqui em toda a profundidade da ferida, fecho aqui a superfície e dou pontão grosseiro grande aqui na superfície com pele. Só, pontão bruto. O dreno está saindo aqui na superfície. Eu vou pegar um ponto de nylon, porque vai que ele entra. Não entra não, tá, gente? Mas vai que ele entra. Se ele entrar, você está enrolado, você tem que catar ele lá dentro. Pega, dá um pontinho de nylon aqui fora, na pele, de qualquer jeito, e passa aqui no dreno aqui fora, pertinho da saída dele. E amarra, deixa ele aqui. E vai ficar essa boquinha aqui assim. Você corta o excesso para não ficar muito. E bota gás e pá. E agora, o que eu falo para o paciente fazer? Limpar. Teve dreno, esse paciente tem que voltar diariamente para fazer o curativo com você, ou com a enfermeira, ou com outro médico. Não pode você ficar em casa manipulando dreno. O paciente não é paciente. O paciente não é médico.
tá? Então, ferida com dreno pode ir para casa? Pode. Voltar diariamente para fazer o curativo para o médico ver. Por quê? Esse dreno vai abrir o curativo no dia seguinte. Como que tá a secreção desse dreno? Você botou as gases aqui. E esse dreno, a função dele não é tirar a secreção lá da profundidade? Aí você vai olhar a gase, você tem que avaliar o curativo. Tá com muito sangue? Não mexe nele. Curativo de novo, limpou, pá, gase nova, volta amanhã. No outro dia, diminuiu, ó. Agora tá seroso, tá só aquela secreçãozinha de água de carne e diminuiu a quantidade. Que legal, então. Então vamos tracionar o dreno? Aí você vem aqui no cantinho, tem aquele ponto, não precisa tirar o ponto. Você só vem aqui, ó, e puxa 1 centímetro. E deixa ele engrunhado aqui, ó, que ele tá amarrado aqui. Curativo de novo, e lá dentro ele andou 1 centímetro. Então, essa porção distal dele vai começar a coaptar aqui devagarinho, com a própria pressão tecidual em cima. Beleza, outro dia. Continua evoluindo bem, ó. Mais 1 centímetro. Aí você vai engrunhando aqui. De novo. Todo dia. Essa é a função do interno e do residente no hospital. Quando é no hospital, o paciente fica. Não pode cortar esse que vai tirar? É porque se você cortar, tá com ponto ali. Tu vai ter que dar outro ponto. Vai ficar judiando pra quê? Não tem necessidade. Deixa o dreno engrunhado ali. Quer cortar? Corta, mas você vai ter que dar outro ponto. Toda hora que puxa um pouquinho, porque essa parte já sai, já tá copada. Não é, mas lembra que vai coaptando do fundo pra cá. E se tu deixar o dreno muito tempo, ele começa a fazer uma reação de corpo estranho ali e aí não vai cicatrizar nunca. Então, para que ele possa cicatrizar, de distal para proximal, tu vai tirando e conforme tu vai tirando, tu vai dando possibilidade do tecido isolando. E por isso que é devagarinho, tá? Para que você mantenha um trajeto de pressões da profundidade. Até que você tire isso aqui de tudo. Tá, e caso a gente olhou a gás tá amarelo? Antibióticos. Aí tem esse antibiótico. Mas tá saindo secreção, precisou de antibiótico. Eu posso continuar tracionando o dreno? Deixa lá. Não. Então você só traciona o dreno quando o aspecto de infecção e hematoma melhorou. Senão deixa ele quieto. Qual é um dos grandes problemas desse dreno? Quando o pessoal da enfermagem vai fazer, ele gruda aqui na gás, aí vai abrir o curativo, tchuf! Quando você vê, saiu o dreno. Toda a vida tem rosto saindo antes da hora. Porque o povo vai manipular ele errado. E aí? E aí, paciência. Abre Cruza de os novo. dedos. Não, cruza o dedo e seja o que Deus quiser. Curativo compressivo. E normalmente vai bem. Tá? Eu não sei se existe um santo do dreno que protege, mas é isso que normalmente acontece. Lá pelo segundo, terceiro dia, professora, o dreno perdeu. Foi alguém que... Tá, mas e aí em casa? 24 horas, manda ele lavar com o quê? Com álcool? Com água e sabão. Soro fisiológico? Água, sabão e seco. Água, sabão, manter limpo e seco. Só precisa cobrir enquanto tá saindo secreçãozinha, enquanto o curativo sai alguma coisa aqui, ó. Parou de sair nada no curativo, aberto, tá? Só proteger do sol, isso se a pessoa quiser um resultado estético, se não, só manter limpo e seco, tá? Retira o ponto quanto tempo? Depende do que? De qual é a área. Foi aqui nesse braço, 7 dias, normalmente é suficiente. Depende da tensão. Às vezes a gente teve perda tecidual e aí isso aqui tá sob tensão. Espera mais, não tira com 7 dias. O que você pode ir fazendo é tirar o que não tem tensão. Sempre o que vai ter tensão é o do meio da ferida. Tira o das bordas, vai tirando devagarinho. Você não precisa tirar tudo de uma vez, tá? Tô na dúvida, será que esse negócio tá inflamado? Se esse troço estiver inflamado e eu tirar os pontos, vai abrir. O que você faz? Vai tirando intercalado. Tira um sim ou não, tá? Tira os que não tem pressão. E vai falando, volta daqui 2 dias, volta daqui 3 dias. E assim vai. Você não pode dar tchau e nunca mais ver a criatura, tá? Foi em face, foi região, ó, tem tensão no pescoço? Tem tensão nenhuma. Tem tensão aqui? Aqui? Não. 5 dias. Joelho, pé, região de dobradura, ombro, 14 dias. Então, depende da tensão, depende da região da pele. E depende se evoluiu bem ou infectou.
A vacina dela a gente já falou. E se fosse mordedura de cão? Que cachorro que te mordeu, tu conhece? Aliás, foi um cachorro? Foi o caramelo lá da rua de casa. Aquele cachorro de rua. Cachorro da rua? Mas tu tem como acompanhar ele? Não? E aí, cachorro da rua, ela tem que fazer o quê? A ferida é a mesma, até gordura sangrante. Eu acho que tem que tomar. Qual é a classificação da ferida do ponto de vista para raiva? Acidente leve ou grave? Grave. Grave, sangrou é grave. Né? Sangrou é grave. Animal não conhecido, grave. Ela tem que tomar quantas doses de vacina? Tem que fazer tudo. Quanto é tudo? 5. Tá, mas os dias? É 3, É o 3, 5, 3, 7, 7, 9, 14. 14, 21. Quem dá mais? É 3, 7, 14, né? É? Mas é 5. Não, tem Ah, não, é 0, 3, 7, 14, Mas no dia. 0, 3, 7, 14. 14, 28. É múltiplo. Lembra do 0 e 3 e do 7, o resto é múltiplo. É 0, 3, 7, 14, 28. Ela vai ter que tomar tudo. Precisa de soro? Precisa que não conhece, né? Só que ela falou com certo carinho até do cachorro, Foi, né? caramelo. Eu acho que ela conhece. O caramelo tava com cara. Quem não conhece o E caramelo, aí, professor? ele tá com cara. Lá em Ribeirão, quando eu morava, na residência, no condomínio onde eu morava, tinha uma gata que não era de ninguém e que era de condomínio. Ela era patrimônio do condomínio porque ela estava no condomínio, no terreno, antes do prédio ser construído. E aí teve o pessoal querendo expulsar ela e tinha uma ordem judicial lá de que quem fosse pego fazendo maltrato com a gata ia responder criminalmente. Sem brincadeira, tinha isso. Então era uma gata da rua, mas que era uma gata. Era a dona. Era dono do condomínio. Então tinha raçãozinha espalhada pelo condomínio inteiro. Então assim, tem que levar um bom senso em consideração para definir a gravidade. Então, por outro lado, o cachorro, assim, né? Qual foi o cachorro mordeu para se defender? O cachorro mordeu porque estava protegendo comida, porque estava protegendo um filhote? Então, provavelmente não é raiva. Ou mordeu sem motivo e tava. Aí faz soro. Aí soro é onde? Aqui. Professor, Na aqueles ferida. cachorros que saem correndo atrás das motos, eles são considerados cachorros que têm raiva? É só brincadeira, pô. Se tu parar, é capaz Tá só de- brincando. Ninguém briga na internet, né, pessoal? Ficou pessoalmente. É que nem já, as meninas que receberam cantada, alguma vez já tentou parar e perguntar, fala, o que foi? Façam isso pra você ver o que acontece. Tenho medo. Não acontece nada, fica igual o cachorro, bota o rabo entre as pernas e sai, finge que não é com ele. Certo, gente. Então, o que eu considero o melhor. Tá. Então, pra gente dobrar, ó, o desenho, o emblema na barriga aqui, ó, pra cá. Tem que ir pra bancada de lá, senão não vai dar. Então, barriga do avental na bancada. Dobrou igual a camisa bonitinha, ó. Tem que ser bem bonitinho, hein? O lado grande do avental verde vem todo, ó. Tem um lado que é maior, aí você vem todinho. O teu é a Gabi que faz, pô. E volta, ó. O pessoal do avental Mas verde é a Gabi. foi e voltou. Esse aí, não, só assim, tá? Aí, gente, o avental, ele tem essa cordinha aqui, ó. Esse verde tem essa cordinha pra lá. E aí, quem tá com ele, vai pela barriga atrás do outro fio aqui pra amarrar. Vocês também. Pega o fio que tá, só que pela barriga, tá? Por baixo. Você vai dar uma amassadinha nele, mas não tem nada não. Tem aqui, mulher, ó. Entra aqui, pra buscar esse aqui. E aí, ó, amarradinha na ponta, só na ponta, ó. De qualquer jeito, só para as pontas não caírem. Mas tem que dobrar, né? Não, calma. Eu Esse só. curtinho? Isso. Isso. Vai lá atrás do outro. Não, por dentro, por baixo. Lá pela barriga. Isso. Enfia a mão lá. É mais fácil puxar o de lá. De vocês também, ó. Uma passa pra outra pra amarrar por baixo. E aí volta. Não, ó, é só pra amarrar. Volta pro zero. É só pra amarrar. Amarra as pontinhas. Amarrou já a pontinha? Mas é a pontinha. É a ponta, porque senão fica caindo.
Tipo, não deixa essa ponta tão livre. Ponta com ponta. Já? Deixa eu ver. Cadê o braço? Pela barriga, né? Tá. Todo mundo já, ok? Não, aqui não. Sei. Ó. Volta. Isso. Ei, mas ele é curtinho. Isso. Aí amarra pela barriga. Por baixo. Por baixo. Cordinha por No baixo. início, espaço dele pro colega de cá. Aqui, meu. Isso. Amarra aí a pontinha. Amarra o seu, Crisma. É curtinho mesmo. Claro. Claro. É curtinho. Amarra. Aqui, ó. Só assim, ó. De qualquer jeito, ó. Ah, tá. Já. Pronto. Todo mundo igual? Agora, cuidado com esse braço, que esse braço vai atrapalhar vocês. Deixa aberto. Isso. Agora, mão aqui pegando tudo na gola, outra mão aqui. Vai, a mesma pessoa tem que ser. Não dá pra ser duas, não. E ó, escolhe qualquer lado. E joga tudo. Joga na bancada. Aí, esconde os fios que ficaram pendurados, de qualquer jeito. Pega o braço, dobrou. O avental que está muito largo, a maioria tá só os verdes que nem tanto. Vai dobrar, não a gola. Vai dobrar aqui para ficar mais ou menos essa largura aqui. Isso. Uma bonitinho. Todo mundo? O de vocês está alguma coisa estranha. É porque eu acho que tá. Abre de novo. Eu acho que tá uma avesso, professor. Não, tá bom, vai. É porque vocês não dobraram algum passo no início melhor. Ó, tem que ter toque. Aí, ó, metade. Metade. Virou, você tá com a gola aqui pra vocês. Abriu essa gola, esconde aqui o cadarço, esconder em qualquer lugar. Pega uma compressa. Pega a compressa. Dobra a compressa. E coloca aqui. Aí, ó. Fica assim agora. Dobrar. Abre a gola. Aqui. Esconde esse aqui pra cá. E a sua compressa aqui. Pronto. Aí é o seguinte, vem pra cá todo mundo. Não tá errado. Não, é assim, ó. Peraí. Não, é assim. É só tem que deixar aberto. Ah, tá. Ó. Essa tá certa. Aí vai vir um campo, normalmente maior do que esse. E quantas pessoas entram na equipe cirúrgica, gente? Quantas entram na equipe cirúrgica? No mínimo. 3 a 4. Não. Não. Ó, essas questões, essas respostas vagas em prova, tô perguntando qual é o mínimo de pessoas numa equipe cirúrgica Sim. que entram em campo. 2. Cirurgião auxiliar, 3. Não, 3. circulante. Cirurgião e auxiliar. É o instrumentador, cirurgião, auxiliar. Auxiliar obrigatório. Dá uma pedra aqui pra eu tacar na cabeça. Em tese. Anestesista entra em campo? Não. Anestesista não sabe nem ficar vital, só usa pra se cobrir do frio. Não é. Cirurgião, auxiliar, pronto, acabou. Isso é o mínimo, tá? Então, por isso que o pacote normalmente vem pelo menos 3 aventais. Pode vir com os campos cirúrgicos juntos ou não, tá? Normalmente vem a parte mesmo. Então, vamos botar aqui nossos 3 aventais, um em cima do outro, bonitinho assim. Tô lá na CMR. Isso aqui foi lavado na lavadora industrial, com não sei quantas mil temperatura, foi seco e dobrado aqui, que nem a gente dobrou. Campo pode ser de tecido, pode ser o EVA, foi e voltou, igualzinho a nossa cápsula cirúrgica. Foi e voltou, foi, voltou, foi, voltou. Faz isso outra vez, são 2 campos. Agora, fita, identificação, 3 capotes cirúrgicos, dia tal, autoclave. Agora vai para autoclave. Autoclavou, saiu. Aí ela levou lá para nossa mesa, bora lá para mesa. Cirurgia, sala de cirurgia.
parede, tá? E normalmente a gente coloca perto de uma parede porque o povo começa a circular aqui, ó. Quem tá aqui na mesa, os outros se afastam, tá? Então ela chega, a circulante, ela põe o pacote exatamente assim, porque daí ela vai abrir. Ela vem, quebra a fitinha, aí ela abre. Qual é o momento que todo mundo tem que estar de máscara na sala de cirurgia? Quando abre o primeiro pacote externo. Não é quando entrar no centro cirúrgico. Não é quando a cirurgia começar. É abrir o pacote estéreo na sala, máscara para todo mundo. Então é esse o momento de botar máscara, tá? Então ela vai lá abrir. Ela que abre. E ela já abre, gente, nesse esquema aqui, ó. Porque ela abriu um aqui, aí ela vai pegar e vai abrir o outro agora de campo. Ela sobrepõe eles, porque aqui estão os aventais, aqui estão os campos. E ela começa, enquanto a instrumentadora foi se lavar, ela tá fazendo isso. Aí ela começa, ó, compressa, gás, fio, a caixa, ela já vai colocando tudo aqui. Quando você chegou na sala para se vestir, aí eu vou lá, ó, cheguei molhado, lembra? Tô molhada, me molhar. Me lavei, tô de máscara também. Cheguei aqui todo, ó, sem enrolar para não contaminar as coisas ali. Vou secar do jeito que vocês já sabem. Secou. Ou então não vai ter mais essa parte, né? O próximo antisséptico novo já não precisa se secar. Não tem mais a compressa. E ó, observa, aquela dobradura da gola é para isso aqui, ó. Vim com a minha mão, peguei com vontade. Se eu pegar com muita vontade, vai vir dobradinho. Só que dessa vez a minha mão não tá encaixando. Então, ó, aqui tá suficiente, tá? Peguei, vou abrir sem encostar em nada. A gola eu posso manipular, ó. Vou olhar aqui o que é os dois buracos do braço, ó. E enfiar. Vem alguém me ajudar para me amarrar. Aqui, ó, o troço da finca já tá folgadinho. Acho que ela Os falou que lá punhos. não tem ninguém pra já, não. Pode vir. É o de baixo? Com a mão por dentro, isso. Então, assim, Enfia a mão por dentro para pegar o cadarço aí no pescoço. Isso. Aí é o seguinte, eu já costumo me ajudar, eu mesma, eu não fico esperando não. Eu faço isso aqui, ó. Por dentro, eu passo meu punho. Mas no início vocês vão sofrer, às vezes esse punho é apertado, a pessoa que vem por dentro finge aí, enfia a mão dentro dos meus braços. Pode enfiar, isso, lá dentro do meu braço, pega o punho e ajuda a puxar. Não, cuidado, tá contaminando meu braço, só no máximo aí no cotovelo. Volta o braço, aí, dá uma puxadinha no tecido. Tá vendo? A pessoa ajuda, vai, de novo, vamos fingir. Vai, puxa você pra mim. Eles fazem isso, tá? Pode fazer ou não, tanto faz. Beleza, aí amarrou já em cima, né? Esses aventais tá faltando um cadastro bem aqui, ó. Tinha que ter um cadastro tipo aqui, assim, por dentro, e outro aqui para vir amarrar também na cintura, tá? E aí agora, isso aqui, ó. Isso aqui é feito para encaixar os dedões. Você pode manipular isso aqui, não tem problema. Você mesmo arruma aqui. Alguns aventais não tem. Hã? Coloca por cima. Calma. Primeiro isso aqui. Alguns aventais não tem paciência e outros tem muito grosseiro que acaba deixando a gente desconfortável. Esse aqui é confortável, tá? Se você não quiser, você pode tirar. Para que ele serve? Para quando acontecer isso aqui, ó, o avental não vir embora, ele protege de escapar da mão. Esse aqui, conforme a cirurgia acontece, é o que pode acontecer, tá? Esse aqui não, porque ele é grandão. Mas tem avental que é curtinho, aí você começa a fazer assim, não sei o que, quando você vê, o avental tá bem aqui. Esses que são verde não tem punho. Todo avental cirúrgico tem que ter punho, gente. Até o descartável tem. Vocês vão ver que aquele ali é ruim até para pôr a luva, porque tem que ter o punho para ajudar a pôr a luva. E outra coisa, o punho ajuda a fixar aqui. Quando você vê sem o punho, tá bem aqui no cotovelo também. Seu braço tá sujo de sangue, tá? E aí agora vai pôr a luva. Como que faz para pôr a luva? Põe a luva. Isso aqui é um fator complicante, dificultante, mas não é impeditivo, tá? Põe a luva normal. Esse avental, vocês viram que não tem cadastro para me amarrar ali. Era o cadastro de dentro só.
Por quê? Depois de colocar a luva, você vai pegar o seu cadarço aqui, vai desamarrar sem deixar cair, aí vai analisar, olha, esse aqui tá aqui, esse aqui tá uma aba grande. Eu entrei sozinha primeiro, eu sou a instrumentadora, né? Então eu vou pegar esse lado aqui maior, vou botar embaixo de um peso aqui, pode ser a caixa cirúrgica, e vou, ó, rodar sem encostar lá na mesa e me amarro. Agora olha como é que tá minhas costas. Eu tô totalmente estéril. Então eu posso esbarrar de lado ou de costa com outra pessoa da equipe ou até aqui na mesa e não vou contaminar. E por isso esse é o melhor modelo. É o modelo mais estéril, que deixa a equipe mais protegida possível, tá? Posição de descanso no centro cirúrgico. Então, sempre eu falo para vocês, antes de entrar em campo, asa aberta. Procedimento com anestesia local, asa aberta com a mão aqui. Procedimento com anestesia geral que você se paramentou, asa fechada. Depois que você vestiu essa roupa, ó, braço colado junto do corpo e no peito. Não põe aquele troço, porque você nunca sabe quanto é que vai estar furado por dentro. Coloca aqui. Não coloca aqui, ó. Gola não é contaminada? E ó, você não faz isso aqui, isso aqui, isso aqui? E você não manipulou também? Gola é contaminada. Nunca mão aqui. Nunca aqui também. Porque eventualmente vem passando um colega do lado, esbarra a mão. Então, mão de repouso. Ou é aqui no peito, ou é no paciente. Ou é na mesa. Tá? Aqui ou aqui. Tá? Pra tirar, terminamos. Aqui tá tudo sujo agora, né? Então, se você tirar a luva para vir mexer aqui, vai contaminar a sua mão. Então, antes de tirar a luva, solta o cadarço. Aí pede para alguém te desamarrar. Agora eu tô tirando a luva. E ó, por dentro do punho. E agora aqui. Igual casaco, vira do avesso, para não contaminar ninguém. Hamper. Certo? Vocês agora, vai. Não vou cobrar de vocês nos hospitais que você entregue isso aqui já para a pessoa que vai amarrar. Mas, poxa, você não tá, daqui 2 segundos você vai pôr a luva, então raciocine comigo, o que é melhor? Não é botar a luva? Então, eu não coloco. O pessoal pede, eu faço assim no máximo, dou com a perna aqui para ela assim, ou deixo ela se virar, eu vou botar a luva, eu falo, tô botando a luva, já eu te dou. Ninguém falou do contrário, a pessoa está com pressa, ela mesmo vai se abaixar para ir lá pegar, problema dela. Mas por quê? Você vai contaminar a frente do teu avental, sendo que daqui, se você esperar só mais um pouquinho e colocar a luva, você pode fazer o mesmo procedimento de uma forma mais limpa. E quando eu for entregar, quando eu entrego, eu não entrego assim, ó. Por quê? Tá vendo? Eu acabei de bater nela. Eu tô de costa, eu não sei como é que ela tá. Às vezes ela tá fazendo assim para pegar comigo e a gente encontra as mãos. Então, ó, entreguei assim só. Nada de movimentos bruscos, ela se vira para pegar, tá? Não precisa ficar fazendo assim, porque senão a gente vai se contaminar sem querer ali sozinho, tá bom? Então só entrega. Hoje em dia, a maioria das pessoas, eu não entrego.